Estamos ao vivo. Então, boa tarde a todos. Hoje a gente se encontra aqui para mais uma live. E como a gente está chegando perto do dia 21, né, que é o dia 21 de abril, que a gente tem um encontro especial. Há quantos anos já que a gente tem o dia da... O quarto ano. O quarto ano, né? O quarto ano do Dia da Prosperidade Dourada, por Renel, né, que a gente se encontra aqui. Mas depois a gente pode fazer um convite, tudo no final da live. O histórico. O histórico, cada um pode contar um pouco da sua experiência também, caso for interessante. E aí foi sugerido, então, a gente fazer o tema da live desse mês, falando da prosperidade dourada, porque a gente tem essa data importante no mês de abril. E é um assunto que também chama muita atenção, né? Que as pessoas comentam bastante. A gente tem algumas terapias voltadas para isso. E na Luz Dourada se fala muito de prosperidade. E provavelmente algumas pessoas devem pensar que quando a gente fala de prosperidade, deve ser do ponto de vista convencional, né? Da prosperidade, falando de prosperidade só financeira, que também é importante, né? Que a gente também considera importante. Mas que hoje em dia, né, tendo em vista todas essas mudanças no mundo, nas pessoas, o que as pessoas vêm buscando, né, que é prosperidade em outros aspectos da vida, está ascendendo para as pessoas que a gente precisa procurar prosperidade nos relacionamentos, na saúde, nos estudos, consigo mesma, né? A questão de se amar, de conhecer coisas novas, isso tudo tem muito a ver com prosperidade. E eu acho que para a gente começar a live, tu poderia explicar um pouco para a gente, né, Ivânia, qual é a diferença do que a gente fala hoje da prosperidade convencional e qual é o ponto de vista da Luz Dourada sobre prosperidade? Essa parte é do Tiaraju. Eu vou falar a parte astrológica. Então o Tiaraju fala a palavra para ele. Muito legal hoje também que veio. Eu começo, então. Sim. Bem, existe uma ideia mais antiga do que seria prosperidade, e que é aquela ideia que todos nós tínhamos, né? Quando crianças, nós que somos idosos, mais idosos do século passado, que assim, o sucesso era ter dinheiro, né? Então, eu lembro, assim, quando eu era criança, que eu via meus pais, meus avós, perguntarem para um amigo, um vizinho, como é que estava o fulano? Daí eles diziam assim, fulana ou fulano, tá muito bem. Fez um concurso no Banco do Brasil, tá ganhando não sei quanto, tá muito bem. Ou o outro, ele conseguiu um emprego lá naquela empresa X, ou botou um mercado e tá ganhando, tá muito bem, tá de carro novo, tá muito bem. Então, havia um reducionismo no pensamento humano nosso de que a pessoa, se ela tivesse dinheiro, ela teria que obrigatoriamente estar muito bem. Isso era sinônimo de sucesso e isso era igual à prosperidade. É óbvio que esse conceito é muito pequeno e está aí, haja visto, a gente tem as notícias, né, de pessoas extremamente ricas, extremamente famosas, jovens, bonitas, e que se suicidam ou entram em depressão profunda, ou que são muito desajustadas, ou que entram no caminho das drogas e se autodestroem, enfim. Existem inúmeros exemplos para nos trazer a ideia de que é o que a Luz Dourada vem nos trazer. O ser humano, ele é um ser, nós temos que vê-lo sobre o aspecto integral. Nós temos vários níveis, vamos dizer assim, vários aspectos que precisam ser considerados no ser humano. É claro que a parte física, que aqui a gente se referiu, ela é muito importante, porque como é que a gente vai imaginar que uma pessoa possa se realizar e ser feliz se ela não tem o que comer, se ela não tem o que vestir, se ela não tem onde morar, se ela não tem onde se abrigar, né? Se ela não tem condições de suprir o mínimo de necessidades humanas, dignidade humana, exatamente. Então a miséria, é óbvio que uma pessoa que vive numa miséria física, é óbvio que isso é impossível com uma pessoa dizer estar plena, estar feliz. Mas a prosperidade real, isso que a Luz Dourada vem nos ensinar, nos alargar os nossos conceitos, ela é um resultado de uma visão muito maior, muito mais ampla. Eu, na minha opinião, penso que poderia reduzir assim, que uma pessoa está em prosperidade
quando ela consegue se alinhar ao seu propósito de alma, ao propósito de vida, do que ela veio fazer aqui como alma. Quando nós nos descobrimos como almas e nos alinhamos ao nosso propósito, nós poderemos realizar qualquer tarefa humana e nós realmente seremos prósperos. Por exemplo, eu gosto do exemplo do pipoqueiro. Eu vi essa história não sei onde, mas quando uma pessoa veio para ser pipoqueira, porque ela faz a pipoca com amor, ela se dedica àquilo, ela se realiza fazendo a pipoca, ela vai fazer a melhor pipoca da cidade. E o ponto dela, mesmo que seja uma carrocinha, em questão de muito poucos meses vai se transformar numa coisa maior, daqui a pouco ela já vai ter uma lancheria, ou seja, porque as pessoas vão se sentir bem com aquela pipoca, porque ela coloca qualidade, algo mais, ela coloca presença, ela coloca alguma coisa que não é possível de se medir pelo afeto, consciência, respeito, dignidade, presença. Ela envolve o seu produto com algo que não é propriamente missível diretamente por uma balança, mas que nós pessoas, nós seres humanos sentimos isso. Então, ela vai fazer a melhor pipoca, o melhor cachorro-quente, ela vai ser enfim, numa atividade que poderemos considerar simples. Ela vai, com certeza, poder trazer dali seu sustento, vai viver com abundância. Porque o conceito de abundância é nós termos recursos além do que precisamos. Agora, uma mente mesquinha, ou uma pessoa que não se vê como alma, ou ela se vê apenas como corpo, e projeta suas necessidades emocionais, mentais e espirituais em coisas, ela vai estar sempre insatisfeita. Ela vai sempre querer ter mais para poder dali desfrutar e querer tirar algo que é impossível de se retirar, porque não existe ali aquele conceito, que é aquele vazio, aquele buraco que ela está buscando repor. Então, a prosperidade é um estado quando nós nos alinhamos com o fluxo natural da vida. Quando nós paramos de temer a miséria. Isso gera, quando não conseguimos confiar no divino, confiar de que existe uma consciência muito maior, um projeto muito maior, que é capaz de prover a tudo e a todos, nós nos tornamos mais generosos, porque nós confiamos que aquilo vai voltar. Quando nós descobrimos que está ao nosso alcance recursos infinitos, como almas, nesse planeta, nesse universo, porque o dinheiro, na verdade, ele é uma simbologia. Ele é algo para o qual foi colocado um valor. E nesse conceito do dinheiro, agora eu lembro que eu também dei uma olhada sobre isso, eu acho uma curiosidade. Não sei se eu posso me alongar tanto assim. Eu quero falar sobre a questão, só muito, bem rapidinho, concluir assim, ó, a questão do dinheiro, quando vê essa questão, é que ele é troca. Acontece que eu troco algo por dinheiro. Só que chega num ponto que a pessoa troca a si própria pelo dinheiro. E é esse desequilíbrio abissal que traz essa profunda infelicidade, porque é a negação da condição humana. E esse é o divisor de águas, o momento em que tu coloca preço em ti mesmo. No momento que tu te torna um instrumento de troca, tu deixou de lado a tua condição humana. E isso vai cobrar um preço terrível para a pessoa, como ensina o hexagrama 48 do I Ching, no qual eu até te sugiro que, já que tu dá aula sobre isso, tu fale um pouco sobre o hexagrama 48 do I Ching, que fala o poço, que tu pode trocar uma cidade de lugar, mas não pode trocar um poço de lugar. Porque, afinal de contas, né, pessoas vão e voltam, mas a condição humana delas, as emoções, os sentimentos, elas vão ser iguais em todos os seres humanos. Bem, nesse fluxo, então, de ideias, de análises, eu lembro aqui de um conceito que eu gostaria de trazer. Por exemplo, a luz dourada, nós temos o nome de luz dourada. Dourada remete a douro, de ouro, o ouro. Então, o conceito do ouro. Nós temos no nosso nome, o nome ouro. E o ouro, um metal, né,
Não é uma coisa não é comum, por isso que ele tem muito valor, mas ele tem uma analogia ou um conceito muito além da questão de dinheiro, né? O ouro reflete o sol. Ele é um mineral, digamos assim, com características, o dourado, o metal com características de luz, de claridade, ele lembrava nas civilizações antigas, nos remetia a todos à ideia do sagrado, do divino, daquilo que tem valor, daquilo que tem clareza, do conhecimento, da sabedoria, enfim, da luz, daquilo que é precioso. E aí, como tudo é dual, né, nós como humanidade, na nossa ignorância, usamos justamente nós depravamos, ou digamos assim, nós deturpamos e reduzimos esse conceito, que ele tinha na sua origem a ideia do sagrado, do divino no ouro, a capacidade desse metal de alinhar campos eletromagnéticos. Então, tudo que está meio desalinhado, o ouro, como ele tem uma grande condução eletromagnética, ele alinha isso. Então, existe nas medicinas mais antigas o uso de braceletes, né, chamados de braceletes astrológicos, que seria assim para tornar um fluxo energético de um determinado planeta ou de uma determinada energia que a pessoa estivesse atravessando, fluir melhor nos seus meridianos, enfim. E aí se usou justamente esse metal, o mais sagrado, como o símbolo do dinheiro, da matéria, a moeda de ouro, aquilo que iria realmente comprar tudo que é material. E aí nós deixamos de ver, não há problema em ver nisso, mas a gente teria que continuar enxergando o ouro, né, nos dois aspectos. Posso colocar uma coisa a respeito disso? Já que tu estavas falando no dinheiro, a gente tem que pensar que o dinheiro tem o valor se ele tiver fluxo, né? É o fluxo da energia do dinheiro, ele como matéria de troca, né? Porque o dinheiro parado, ele não tem valor nenhum. Então, exato. Se a gente pensar em prosperidade, no acúmulo do dinheiro parado, ele não tem valor. Ele só tem valor se ele gerar energia, se ele gerar lucros. Se ele girar para que ele favoreça algo e seja benéfico para que você cresça, que você ofereça isso para alguém crescer, né? Então, acho que isso é um enfoque que a gente não pode esquecer do dinheiro, né? Sim, então eu quero só encerrar esse pensamento. Então nós apequenamos um olhar sobre um metal, né, que era uma representação do sagrado nos objetos humanos que usavam, né, nos altares, e nós tornamos aquilo a moeda de troca. Hoje, claro, não é, nós usamos o papel, mas antigamente era moedas de ouro. Então, tanto que se passou a chamar o vil metal, né, porque ele podia comprar tudo, comprar inclusive outros seres humanos, as pessoas matamos por isso, nós roubamos pelo ouro, nós, vamos dizer assim, nós traímos, a corrupção é o resultado disso, né? A necessidade ou a ideia de que se você tiver muito disso, você vai ter segurança, você vai ter felicidade, você vai ter tranquilidade, você vai ter saúde, uma ideia, estabilidade, vai ter poder, porque vai ter acesso às outras pessoas, enfim. Acima da lei. Exatamente. Então, veja como nós apequenamos o ouro. Nós olhamos pela dualidade, nós olhamos apenas e esquecemos do que o metal, o ouro, a luz dourada, que ele reflete, ele é a expressão da luz dourada, ele nos lembra o dourado, né? De todas as suas características. E hoje eu ainda estava olhando, então por curiosidade, 1 grama de ouro, ela vale hoje R$771,30. Ou seja, mais de R$700 1 grama. Claro que é uma coisa que se valoriza muito, mas nós, por trás então desse metal, que tem um valor humano, existe ali a ideia do divino, a ideia do brilho da luz. É um metal que reflete o brilho da luz. E isso é uma lição para que nós
lembremos disso. Em inglês, a própria palavra, né, gold, que é Deus, gold, é muito parecida com God. Então só existe um L ali no meio. Então é um joguinho foi uma letra ali. Então nós esquecemos disso, de que no âmago daquilo que é valioso também está o divino. Nós esquecemos de que no reino do divino está incluído o físico, está incluído a prosperidade e o acesso às coisas físicas. É óbvio que isso está, mas nós fomos de um extremo ao outro. Outra coisa que eu gostaria de lembrar é que a outra visão equivocada que temos em relação à prosperidade, em muitos caminhos religiosos, e aqui não é uma crítica às pessoas, mas é uma discordância minha em relação ao posicionamento dessa ideia de que você faz algo na igreja, você doa um valor, então você faz uma doação para você depois receber de volta. Como se aquilo ali fosse um banco, você imaginar que aí Deus vai te dar de volta. Como se Renel, a senhora de todas as graças, fosse administradora de um banco. Então, se tu tem uma cota boa do teu banco, uma conta, então tu tem direito a fazer um empréstimo. Olha que ideia infantil, né, do ser humano, nossa, em relação ao divino, a imaginar que o divino pode ser subornado, comprado, agradado desta maneira. Transportar para o divino fraquezas humanas, suborná-lo, ou a questão das promessas, né? Se eu fizer isso, eu vou ganhar aquilo. Então, a prosperidade real, ela envolve um conceito muito mais amplo. Eu me gostaria e acho de dizer que a vivência dos 8 princípios da luz dourada naturalmente nos traz a prosperidade. Porque o alinhamento com esse fluxo da vida, de consciência, de respeito aos outros seres, de atitudes alinhadas com o fluxo da vida, é uma questão de muito pouco tempo nós estaremos vivendo com prosperidade. Não necessariamente tendo assim, porque prosperidade não é isso. O sucesso é sermos felizes. O sucesso é ser feliz, no meu ponto de vista. Não é você, não importa. É claro que envolve você ter condições mínimas materiais para suprir suas necessidades, mas ver-se como alma em lições, em aprendizado, conseguir fluir pela vida com uma leveza maior, enxergar, é o que o mestre da luz dourada nos ensina. A questão sempre é de perspectiva. Se nós tivermos a perspectiva da alma, ou a perspectiva mais adequada em relação a uma situação, nós vamos ver oportunidades. Todos os grandes homens, os grandes industriais, os inventores, os donos de grandes impérios econômicos, mesmo assim, se nós vamos olhar no início, eram pessoas que passaram por extremas dificuldades, muitas vezes, e viram naquela dificuldade ou naquela situação o que ninguém viu, com criatividade, com uma sacada, que levou eles a desenvolver um objeto, um produto que todo mundo precisava, ou que era melhor, ou que era mais útil, e que todo mundo comprou. Então, mesmo do ponto de vista material, é necessário essa visão. Porque quando a gente não tem esta gratidão pelo que se tem, quando tu olha o copo que está com água pela metade, você apenas vê a metade meio vazia, e você reclama, e você entra num processo de vitimização e de infelicidade pelo que tu vive, tu não está de acordo. Como é que essa criatura vai... É óbvio que ela não vai para frente. Porque a possibilidade de enxergar o que já se tem, ser grato pelo que se tem, nos habilita a termos mais. É como se nós nos alinhássemos com o fluxo da vida. E o fluxo da vida é um fluxo de prosperidade, é um fluxo de beleza, é um fluxo de crescimento, de evolução. Porque prosperar é evoluir. E o ser humano, então, ele precisa evoluir
e se realizar em vários níveis, não apenas no nível do dinheiro, emocionalmente, intelectualmente, socialmente e espiritualmente, né? E isso acontece quando a gente começa a se alinhar, nos alinhamos com o nosso propósito, quando a gente se encontra com aquilo que a gente veio aqui fazer, e a gente se sente bem, e a gente encontra a nossa turma, e a nossa energia flui, a nossa energia reverbera. Então, a frequência da luz dourada, vamos dizer, a frequência dourada dessa luz, nossa luz, é uma frequência de prosperidade, de progresso, de evolução, de mudança, de transformação para frente, não é parada, não é. Desculpe, eu falei demais. Agora, Ivone, acho que já pode ficar com o microfone e falar do aspecto astrológico. Não, eu acho que complementa. Tá certo. Então, depois dele ter falado tudo isso, eu acho que tem algumas coisas que a gente poderia pensar em quais dos aspectos que nós podemos ser prósperos. Então, a questão financeira, que já foi colocado, o dinheiro como fluxo de energia, como fonte para a realização de sonhos, planos e crescimento. E nada vale o dinheiro parado, né? Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto seria do ponto de vista emocional. Uma pessoa que consegue ter paz de espírito, que consegue ter bons relacionamentos, que consegue ter tranquilidade e serenidade nas suas emoções, é uma pessoa próspera. A pessoa que consegue ter bons hábitos de saúde e construir uma saúde que lhe dê uma qualidade de vida boa, também é uma pessoa próspera. E a gente pode frisar assim várias nuances da nossa vida. E não existe uma pessoa que seja próspera por um só enfoque. Porque a partir do momento que você se torna próspera por obter determinado benefício, os outros benefícios vão vir por consequência disso tudo. E a prosperidade, ela é construída a partir do momento em que você não se vitimiza, que você enxerga além da sua dor, para que consiga ver oportunidades de viver melhor, de ser mais feliz e ter paz. Se a gente pensar que às vezes tem pessoas que vivem de uma maneira totalmente precária e estão ali sorrindo, felizes, e a gente até se admira disso. Quando a gente vê assim aqueles vídeos de crianças andando de pé no chão, com o calção aparecendo, metade do rego, cantando músicas na África. E a gente vê aquilo como o retrato da felicidade. Então, assim, a prosperidade também é um estado de espírito. E a partir do momento que você consegue entrar nessa onda, nessa inspiração, isso vai abrir os teus olhos para construir serenidade, para construir prosperidade. E, na verdade, assim, prosperidade é cada dia você ir buscar algo que possa te trazer alguma coisa nova, que possa te trazer algum benefício em qualquer um desses aspectos da vida. É o que eu imagino de conceito de prosperidade. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a questão de quanto a prosperidade é algo múltiplo, mas a partir do próprio mapa da pessoa, mapa astral da pessoa. Não é uma única casa que responde pela prosperidade, não é só a casa 2 que vai falar de dinheiros e valores da pessoa. Não, é a casa 1, para a gente conversa, a casa 2, a casa 6, a casa 10. Ou seja, só para início já são 4 casas diretamente vinculadas à prosperidade. Ou seja, o próprio mapa mostra que uma pessoa ela é multifacetada e ela só será considerada próspera dentro do mapa quando ela realizar o seu sol. O que significa basicamente isso? Por exemplo, na casa 1 eu tenho Capricórnio, na casa 2 eu tenho Aquário, na casa 6 eu tenho Gêmeos e na casa 10 agora eu tenho Libra. Só aí já são 4 signos, mas o meu sol é um sol sagitariano. E isso significa que eu só vou
realmente realizar todo o meu potencial quando eu alcançar a plenitude sagitariana no seu aspecto totalmente positivo. E, ao mesmo tempo, observando que dentro dessa linha, todo desse eixo, existe Gêmeos, e que eu devo também contemplar as capacidades do oposto de Sagitário, que é Gêmeos. Ou seja, olha só por aí quanto isso já é complexo. Quantas possibilidades que existem. A gente tem que pensar na casa 8, na casa 4, aqui também a casa 11, amigos, família, cônjuge. Ou seja, eles também são fontes de felicidade. Olha aí, já são 7 casas. Então, o que significa basicamente que a prosperidade, né? O que é próspero? Aquilo para o qual eu me encaminho como expectativa, para aquilo que eu projeto como algo que eu desejo profundamente, como algo que é um rumo que eu escolho na vida. Se eu escolho o único aspecto, o primeiro dele, que é a casa 2, a questão só do dinheiro, eu vou restringir todos os outros. Os outros buracos estão abertos. Simples assim. Então eu vou cavando fundo num único lugar, mas não, eu não vou chegar lá na China, né? Cavando, eu não vou chegar lá. Eu só vou afundando, eu vou para o centro da Terra e vou lá no meu inferno particular. Só isso. Agora, se eu observar, por exemplo, a casa 4 ali também pode ser uma fonte de felicidade, o próprio patrimônio da família, né, que pode me possibilitar várias coisas. Tipo, eu estudar bastante, casa 9. Também já abriu outro caminho para a prosperidade. Mas eu me casei com uma pessoa que está bem, lá pelas tantas que me incentiva, me apoia e me ajuda. Bom, a casa 8 já está atuando. Eu tenho amigos que me dão suporte, que me ajudam, que me encaminham. Casa 11 me ajudando. Vejam, a prosperidade, ela envolve pessoas, ela envolve situações, ela desenvolvimento emocional, psicológico, intelectual. Porque mesmo a pessoa mais simples, ela desenvolve intelectualmente para as suas necessidades. Por exemplo, o pescador, ele pode ser analfabeto, mas ele tem todo um conhecimento, todo um aprendizado de uma vida toda para torná-lo o melhor pescador. É todo um caminho de conhecimento, Também para torná-lo próspero, para pescar o melhor peixe, para fazer todas as melhores coisas. Ou seja, tudo isso, ou seja, o seu trabalho, o seu estudo, tudo vai levando para a prosperidade. Então, uma pessoa que se vê apenas com uma casa do seu mapa é uma pessoa aleijada, profundamente aleijada, no sentido assim, ela tira seus braços, suas pernas, tudo, ela corta tudo fora. Como um ser que no fim se esquartejou pode ser inteiro? Como pode ser próspero e feliz se se cortou, se picou em milhares de pedaços? Por um pensamento fixo, por uma visão fixa. Negou a sua própria humanidade, a sua própria capacidade, porque só conseguiu ver uma coisa entre os milhões que existe aqui. Como é um ser próspero? Não é. Então, esse é o grande paradoxo. O excesso de uma única coisa traz a miséria de todo o outro resto. É um paradoxo. Ou seja, o excesso, por que existem religiões, como o budismo, que o problema é o excesso de tudo. A prosperidade ela já passando por um caminho do meio. Me permitam agora roubar uma frase de Victor Hugo que diz assim, os ingratos são infelizes, porque a gratidão é a base da prosperidade, é a condição sine qua non da felicidade e da prosperidade. Começa por aí. O que é grato? É aquele que tem a graça consigo. Tem aquela frase, só os gratos prosperam. Só os gratos. O que é ser grato? É aquele que é possuidor da graça. Gratidão não é só botar as mãozinhas assim, eu sou grato. Não, tu não é grato, só está falando da boca para fora. Grato é uma condição de vida, de viver profundamente a graça. É um sentimento profundo de gratidão, e a gratidão é o quê? Um sentimento profundo de felicidade.
Quando alguém é feliz, quando ela é próspera. Não há como separar prosperidade de felicidade. Tá, o que uma coisa tem a ver? Tudo. Me diz uma pessoa que é próspera, que é infeliz, depressiva e tomando Rivotril. Me basta uma. Não existe isso. Agora, o contrário, assim, ó. Toda pessoa profundamente infeliz é uma pessoa não próspera. Toda pessoa que não está de bem consigo mesma não é próspera. Toda pessoa que vive emocionalmente na miséria não é próspera. Porque é miséria. O contrário da prosperidade é a miséria. A falta de tudo. Então, a prosperidade é um ter que vem de uma abundância em vários setores da vida. Há um equilíbrio. Porque se um lado está muito maior do que o outro, nós temos o desequilíbrio. Não há prosperidade no desequilíbrio. Porque aí a miséria é de um lado. Não tem como fazer isso. Então é possível, e deve ser possível sempre se buscar, não só o equilíbrio, mas a prosperidade. E a gente só busca a prosperidade quando a gente se realiza como ser humano. E isso começa a partir de si mesmo. Na verdade, isso que tu falaste, uma pessoa pode ser muito rica e não ser próspera, né? Com toda certeza. Tem pessoas que têm muita condição financeira e vivem presas no medo de perder aquilo. E sofrem mais, às vezes, com o medo de perder, do que pessoas que não têm bens acumulados. Isso a gente vê muito, né? Isso atormenta as pessoas, né? Como advogada, eu já vi muita coisa nessa vida, especialmente pessoas que estão perto de morrer e aquelas que vão herdar. E vocês não têm noção do que as pessoas são capazes de fazer. Porque, como eu sempre digo, tu nunca convida o advogado para festa, né? Então, é só na hora do problema e na hora da matança. E o que acaba acontecendo é que exatamente quando tu reduz toda a tua vida, todas as tuas relações a posses, tu está negando a condição humana. Eu sempre digo para as pessoas, aí a advogada falando, mas tipo assim, se tu tem bens, não seja mesquinho com teus filhos. Ensina eles a trabalhar, porque tu ensina determinadas coisas para os teus filhos em pequeno. Ajudar a fazer o serviço da casa, a dividir as coisas. Tem certas coisas que a educação que molda o caráter é ensinada pelos pais e não pela escola e nem por ninguém em casa, no dia a dia, na convivência. Presença. É ali que está o furo da bala. Agora, acontece que é preciso também ser generoso com os filhos. Se tu pode ajudar teu filho depois, por que tu vai massacrar? Por que tu vai considerar que o dinheiro é mais importante que teu filho? Tu faz uma troca horrível. Aí depois, quando tu tá velhinho, que tu tão louco que tu morra, né? Pra pegar a tua herança, já que aquilo era tão precioso pra ti, não é? Tu vai morrer com aquele segurando. Querem mais é que tu morra. Ou seja, isso é a negação da vida e da felicidade, cara. É a negação absoluta do que tu botou tua vida fora. Porque se tudo que deseja é que tu morra para pegar aquilo que era teu, que raio de vida tu construiu para ti? Que prosperidade! Tu não vai deixar lembranças, só vão falar boas. Só o dinheiro que tu deixou e como tu foi miserável. Então, o que eu estou dizendo? Ao contrário, a generosidade é a irmã gêmea da prosperidade. É irmã gêmea, univitelina. E só é generoso quem é grato. E quem é grato foi tocado pela graça. E aí, voltando ao que o Tiraju falou, isso é o divino. E aí nós chegamos em Renel. Por que existe o dia 21 de abril? Várias pessoas já perguntaram, então eu vou contar o mistério. Isso foi Renel, ela foi ela que colocou diretamente, colocou para mim. E a explicação dela
é que o primeiro dia total de um signo é um grau crítico. É o seu grau mais poderoso. É quando um signo é totalmente puro. É no seu primeiro dia inteiro. E Touro é o signo da materialização. Áries, o fogo que vem do céu. O divino que toca a terra. E quando toca a terra, Touro se materializa. Então, o grau máximo de materialização da graça, daquilo que vem do céu, é o primeiro dia de Touro. Tanto que a gente vai ter em outras religiões, o primeiro dia de Touro, ou a primeira lua, né, a lua de Touro, é considerada extremamente sagrada. Exatamente por isso. Porque é a materialização absoluta. Então, óbvio que ela, além de ela decodificar, de Renel decodificar em Vênus, né, tem uma atração muito grande, ela, né, uma ligação muito forte com Vênus. O primeiro dia de Touro realmente é o dia da prosperidade, onde tudo se materializa, o bom e o ruim. A dourada é boa. A dourada é boa. Então, por causa disso, então essa é a 4ª edição. Só que a gente melhorou bastante, né? Agora esse ano vai ser melhor ainda, porque é o 2º ano que a gente vai estar diretamente ligado na fonte de Renel, que também é importante de se falar, e agora vocês podem falar sobre isso, porque senão só eu que falo. Quem fala da fonte de Renel? Quem? Fala tudo lá um pouquinho. Eu vou falar da fonte. Uhum. Não, eu posso falar das minhas experiências, né? Eu tive todos os anos aqui, no dia 21, e no ano passado foi o primeiro ano que a gente foi diretamente na fonte, né? Nos outros anos a gente fez aqui atrás do templo, que já era muito especial esse momento de conexão. No ano passado, então, na fonte foi muito especial também, e toda a minha família foi, até as crianças foram também. É um dia muito especial, né? Acho que todo mundo que estiver ouvindo esse convite, escutar de alguém que veio, é muito especial mesmo. Eu lembro que todas as vezes eu consegui me conectar profundamente com o meu pedido. É muito importante que a gente elabore muito bem esse pedido, né? Porque a gente tem que ter cuidado, eu ainda sempre falo do que a gente pede para o céu, né? Que a gente vai ser atendido. Então a gente precisa elaborar muito bem o que a gente vai pedir. Eu já estou com o meu pedido pronto. Eu também. Para o dia 21. Eu quero dizer que meu pedido do ano passado foi atendido e hoje especialmente está totalmente atendido. Eu não vou dizer o que é, mas hoje, completando todo o meu pedido, e foi um baita pedido. Os meus pedidos também foram atendidos, eu fiquei 2 anos no mesmo pedido, firme e forte, e também eu vou chegar no dia 21 muito feliz também por causa disso, né, por causa da trajetória, porque a gente faz o pedido. E agradece depois. Agradece, mas depois do pedido as coisas começam a se desenrolar e a gente tem que dar conta do pedido que a gente fez, né? Por isso tem que pensar muito bem. Cuidado com o que pedes ao céu, porque pode ser atendido. Do tamanho do pedido também é o tamanho da responsabilidade, né? Do nosso movimento em relação a ele, né? Não adianta a gente pedir, a gente não se movimentar a favor do que a gente pediu, né? E não esperar que ele se realize da maneira que a gente acredita, né? Que ele vai. Deixa eu só fazer uma intervenção aqui. Às vezes, a gente faz um determinado pedido e imagina que ele vai cair pronto no colo. Por exemplo, uma pessoa me pede assim, eu quero aprender o amor incondicional. Vou dar um exemplo. Cara, como é que tu vai aprender o amor incondicional a não ser apanhando que nem um cachorro, sofrendo tudo que tem direito e mesmo assim ser grato por aquilo e se colocar no lugar do outro? Me diz, ou vai cair do céu aquilo do teu coração e tu simplesmente vai amar o mundo? Não, tu vai morrer por aquilo. É uma dor terrível. O amor incondicional significa algo absolutamente extraordinário, uma purificação extraordinária, algo além do humano. E tu vai querer aprender isso como? Cantando? Entendeu? Por isso é importante se dar conta, se tu pede um pedido desse nível, entenda que o céu vai te dar todas as condições para ser atendida.
Ah, eu quero mudança na tua vida, pode começar com terremoto, entendeu? Então preste atenção no que pede. Eu tenho uma coisa interessante para contar. Sabe que a preparação para ir naquele local é uma coisa extremamente importante, porque tu vai ter que fazer a tua conexão, é um lugar que tem uma energia tão diferenciada e é um ambiente de paz que te transmite tantas coisas boas e afloram tantas emoções que é um minuto teu ali. É o teu minuto em contato com a senhora. E essa última vez eu não consegui fazer pedido nenhum, sabe? As outras vezes eu sempre fazia pedido, pensando, uma vez que me desse sabedoria para eu conseguir traçar os meus caminhos, ou sempre coisas assim. E eu cheguei na hora e eu cheguei à conclusão, no ano passado, que eu não tinha nada a pedir. E eu não pedi nada lá. E eu agradeci por eu ter conseguido superar adversidades, dificuldades que eu tive na minha vida pessoal nesse período e estar conduzindo a minha vida um passo a cada dia. Então, isso é uma coisa que eu vejo, mais do que um local para pedir para qualquer outra coisa, é um local para se conectar, sabe? É a impressão que eu tenho que a magia do lugar é muito maior, assim, o que tu recebe de uma energia boa, de uma paz, do que... Porque, assim, talvez satisfaça o ego da gente ir fazer um pedido achando, dar uma força para você batalhar e trilhar o caminho que precisa. Mas, na verdade, eu acho que é como se fosse uma consagração, a impressão que eu tenho desse dia. Uma conexão profunda. Exato. Na verdade, esta fonte, que é um afloramento do aquífero Guarani, que está bem próxima daqui do nosso núcleo, onde nós estamos agora, ela é a razão pela qual tudo está aqui no Morro do Cedro, em harmonia, né? Porque ali é um lugar de poder de Renel. É o primeiro, né? Não, inclusive, deixa eu só falar, há muitos anos atrás, porque ninguém sabia onde ficava esse lugar. Só eu. E uma vez, inclusive, ele era da Emater, de Caxias do Sul, Dr. Simon, ele era especialista em geologia, e ele esteve aqui, ele veio olhar a plantação aqui, como da Emater, porque ele era coordenador de toda a região, e ele olhou para mim e disse assim, sabe que esses paredões têm mais de 1 bilhão de anos? E aí ele explicou por que aquilo, ele é um especialista, por que aquilo tinha mais de 1 bilhão de anos, que era da era terciária. Ele me deu uma aula ali, como é que era. E aí ele me levou para perto da pedra, assim, põe teu ouvido aqui, tu vai ouvir o ronco do aquífero Guarani. E aí ele ficou assim, ele assim, espera aí. E ele foi para perto e tocou assim, isso é o aquífero. Ele olhou assim, tu tem noção? É o único lugar onde esse aquífero aflora. É o único lugar. Em Caxias, ele falou, está a 800 metros de profundidade. E ele disse, eu nunca tinha visto isso. Não existe isso. É o único lugar onde ele realmente aflora. Tu toca o aquífero. E aí, imagina, esse lugar é o lugar de Renel, o primeiro lugar no mundo, que é o primeiro centro de poder. Cada mestre tem, no mínimo, 7 lugares de poder, de 7 a 12, no mínimo 7. Esse é o primeiro dela, porque é o mais antigo, é o único da era terciária. Né? Então, porque você não esqueça que o início é o fogo, e depois a água, né? Então, primeiro veio o fogo, que ainda é o centro da Terra, e a água, que veio de outros planetas, não é gerada aqui, hoje os cientistas já provam, veio de outros planetas, né? E de outros sistemas solares. A nossa água, aqui, o aquífero, o único lugar onde aflora é aqui, e por isso que é o lugar sagrado de Renel. Por isso que o Morro do Cedro é a sede da Luz Dourada. Porque é exatamente o lugar de poder de Renel, manifestado no planeta Terra, é o primeiro lugar.
E foi isso, né, que propiciou que o arcanjo Jofiel, seu par, né, fizesse a ancoragem da luz dourada aqui no Morro do Cedro. Então, realmente isso que a Fabíola falou é ter essa consciência de que é um lugar extremamente sagrado, né? É a Senhora das Águas, e ali a água profunda, a água pura do nosso aquífero, que ela aflora na fonte. Então E também lembro aqui que, para já reforçar, se é de conhecimento de todos, que os nossos florais da luz dourada são feitos com a água desta fonte, né, Mônica? Então é um diferencial assim, claro que olhando quimicamente, não há nada, mas do ponto de vista espiritual e a sacralidade, quando você está tomando energia da água da Senhora. Então existe um aporte de uma energia especial ali. A graça de Renel está indo junto no vidrinho. Eu gostaria de falar uma coisa, tipo assim, a gente sempre diz que a gente não é uma religião, o que é totalmente verdadeiro. Mas às vezes pode causar uma certa estranheza o fato de a gente ter mestres, arcanjos e lugares sagrados. Por que isso? Porque os lugares sagrados, eles independem de religião. É a conexão do divino com o planeta Terra. Não depende de religião. As religiões vieram depois. Os lugares sagrados vieram na formação do universo. Então, é energia primordial, então não tem nada a ver com religião. Os lugares sagrados são simplesmente os pontos de conexão do céu com a Terra. Segunda coisa, nós não cultivamos nem cultuamos seres, nós reverenciamos a sabedoria que eles representam. Jofiel e Renel, eles são os arcanjos, ou seja, aqueles que tornam concreto a luz dourada no universo, não só no planeta Terra. Eles são os arcanjos de realização, de concretização, de materialização da luz dourada no universo. Porque essa é a função dos arcanjos, de todas as luzes. Mas da luz dourada, exatamente a concretização do Yin e do Yang, no caso da luz dourada, o Yin, mas com poder Yang, tá? De realização, porque o poder de um arcanjo, ele pode ser Yin ou ser Yang, assim como toda a criação. No caso dos da luz dourada, dos arcanjos, eles são Yin, ou seja, uma energia feminina, mas com o poder masculino, porque sempre se inverte, porque é por causa da dualidade. Porque tudo o que se manifesta, já se manifesta dual. E os arcanjos são a primeira manifestação das luzes. Então eles já são criação e, portanto, duais. Então eles são, por essência, Yin, mas por poder Yang. Então, Renel, ela é Yin com poder Yang. E por isso que ela tem poder primordial de criação e de materialização da graça. Esse é o poder dela. Então, nós reverenciamos todos os mestres de sabedoria. Por isso, vocês não se espantem de ser, todos que são reverenciados são mestres de sabedoria. É só perceberem, Maitreya, né? O grande mestre da sabedoria e de misericórdia do budismo, né? O antigo, mas não é do budismo, da China e da Índia. Lakshmi, da Índia, né? Mestre, a Atena, Grécia, o Dodoneu, que foi o primeiro de todos os que traziam a palavra divina para o mundo, né? Primeiro oráculo, que depois foi incorporado como Júpiter, que também é um mestre de sabedoria. Se vocês lerem Maat, deusa de sabedoria, Tot, Deus de sabedoria, são tudo deuses ou seres que evoluíram dentro da sabedoria. Então nós reverenciamos, porque somos a luz da sabedoria, exatamente a sabedoria, a Sofia, a Sagrada Sofia. Tá? Então, a Santa Sofia. É isso que nós reverenciamos, a Sagrada Sabedoria. Na verdade, toda a filosofia tem simbolismos, né? Tudo. Então é muito importante perceber que reverenciamos a sabedoria onde ela estiver e com quem ela estiver. Isso não nos torna uma religião em hipótese alguma, porque não é uma questão de fé. É uma questão de saber. E isso é uma diferença abissal.
tem que ver a diferença entre saber e acreditar. Tu precisa acreditar que o sol nasce e está brilhando ali fora, tu precisa acreditar. E não, está ali, tu está vendo, tu sabe. Isso é saber. Você precisa acreditar que o sol um dia vai nascer. Não, já não é mais sabedoria. É crença. Então, é importante perceber que nós não buscamos nem devotos, nem crentes, mas sim pessoas aprendizes da sabedoria. Esse é o caminho que nós podemos oferecer para as pessoas. É trilhar o caminho da sabedoria. E essa sabedoria começa a partir de olhar para si próprio, a partir do autoconhecimento. E isso é um processo que só a pessoa pode fazer, ninguém pode fazer por tabela por ti. Né? Então, como seres também da criação, nós temos que nos desenvolver totalmente e, através da graça de Renel, a gente pode ter um pouquinho mais de facilidade. Eu acho que essa tua fala sobre sabedoria resume o motivo da live, né? Porque a sabedoria é a prosperidade, né? Acho que tudo que foi falado se resume a isso. Eu fiquei aqui refletindo sobre as coisas que vocês falaram, sobre a conversa que a gente teve ontem, né? Sobre se ver, né? Que às vezes as pessoas elas conseguem encenar para os outros uma prosperidade com relacionamento, financeira, mas em todos os aspectos da vida, né? Mas ela sabe, a pessoa, o que ela está fazendo, o que ela é de verdade. E por isso tem tantas pessoas que estão doentes, não estão vivendo a prosperidade, não conseguem ser prósperos, mesmo tendo diante dos olhos das outras pessoas tudo que o mundo pode oferecer. Que o mundo pode oferecer de prosperidade. Então eu estava refletindo sobre isso, que para mim eu saio hoje com a conclusão de que eu estava pensando, né, como eu ia definir prosperidade para mim, é como a gente se vê, né? Então eu hoje eu me considero próspera se eu consigo olhar para mim e saber que eu estou fazendo melhor para o meu corpo, para minha saúde, para os meus filhos, para as pessoas com quem eu tenho pontos de contato, né? Em todos os aspectos. Então, para mim, hoje, eu não tinha certeza do que era prosperidade antes de chegar na live. Eu sabia todos esses conceitos, mas eu pensei assim, como é que eu coloco isso em prática? E para mim, hoje, eu vou sair daqui pensando dessa maneira. Eu preciso me ver como uma pessoa próspera, porque eu tenho que saber no meu coração que eu estou fazendo o melhor nesses aspectos da vida para mim, né? Ainda tem um pouquinho de tempo. Só fazer assim, não, é só um link. Assim, ó, quando a gente projeta, as pessoas acham que é pelo poder mental que tu consegue alguma coisa, né? Isso é a maior piada. Né? O que projeta, porque não adianta tu pensar, eu quero ficar rico, e tu age como o teu sentimento é de pobreza, porque eu sou miserável, porque é uma droga, eu não tenho sorte na vida, mas eu quero ficar rico. Cara, tu tá projetando a miséria. Porque tu te sente miserável e tu, obviamente, vai agir como miserável. E quando tu age como miserável, tu nunca chega na prosperidade. Então tem que entender qual é o processo real da coisa, né? É que a prosperidade é a questão da sabedoria, como tu falou, né? É a sabedoria de entender como a coisa funciona mesmo, né? É isso que me passou pela cabeça. Esse teu resumo, Beth, é ter a perspectiva da sabedoria. Né? É ter o olhar de sabedoria em relação às situações. E para a gente ter isso é muito difícil, né? É necessário um alinhamento interno, uma integralidade, é ver-se de real. Eu lembro aqui também o quanto nós temos sido condicionados pela sociedade, pela humanidade, a não sermos prósperos, mesmo materialmente. Eu lembro desse conceito assim que a gente tinha, especialmente nas religiões, né? De que a gente era muito nobre ser pobre, né? Tinha que ser miserável, sofrer bastante para alcançar o reino de Deus, né? Então, a ideia assim de que a miséria, a pobreza era uma condição sine qua non para alcançar o divino. Isso é uma ideia de peixes clara, né? E então a gente imaginava que
ter acesso a dinheiro, a recursos materiais, era um problema espiritual. Então, aquela história de que a gente tem que matar um leão por dia, aquela história do pecado original, que nós não estamos aqui, nós estamos aqui realmente para suar, para sofrer, e isso era muito bom, né? Então, olha esses conceitos que foram nos colocados. E aí, olha uma historinha que é contada assim pra gente. Quando a gente é criança, você tem saúde e tempo e você não tem dinheiro. Aí quando você é adulto, tu tem saúde e dinheiro, mas tu não tem tempo. Aí quando tu fica velho, tu tem dinheiro e tem tempo, mas não tem saúde. Então assim, é como se fosse assim, impossível ser feliz. É uma coisa que é colocado um carimbo de que não é para o ser humano, não é para ti, tu é um miserável, tu é um filho de Adão, tu é um filho do barro. Exato. Então, olha como esses conceitos simplesmente são libertadores dessas cargas de que tu é o divino, tu é o gerador da luz, tu tem direito, tu és digno, tu és uma alma em aprendizado, tu está simplesmente gerando a tua trajetória, tu tem que desenvolver o teu Cristo interno, tu é o Cristo, tu vai ter que trazer o Cristo à tona. Você é o teu salvador, tu é o teu gerador de tudo de bom na tua vida, tu tem esse poder, essa capacidade. Aproveite, olhe a tua lição, aproveite a tua lição, tire dela o melhor possível. Seja feliz naquilo que tu tem. Não te apequena de achar que as tuas necessidades, ou a tua satisfação, a tua felicidade vem de ter um copo, ou de uma coisa. Ok, se isso é necessário, mas a realização não vem de ter, vem de ser. Ter acesso infinito. Enfim, são conceitos que a gente, aos poucos, vem mudando. E tem aquela história que o homem é a medida de todas as coisas. Quando você consegue ter a perspectiva, a autoperspectiva de quem você é, o que você está fazendo aqui? Você é o corpo apenas? E também, por outro lado, é assim, a valorização do corpo, que também nas religiões era dito, não, isso não vale nada, isso é um óbice para a espiritualidade. Então, a luz dourada nos traz a noção da integralidade de todos os aspectos do ser humano. Nós precisamos integrar e satisfazer-nos com sabedoria todas as necessidades nossas humanas. Mas as nossas necessidades não são apenas necessidades materiais. Nós temos, inclusive, olha que coisa maravilhosa é a gente servir alguém. Quando tu pode ser útil para alguém, para algum outro ser, não necessariamente um ser humano. A satisfação que nos dá em ser útil, em servir, em auxiliar, em amparar, em socorrer, em alguma coisa. Isso é ser feliz, isso é ser próspero. E isso, naturalmente, quando você coloca isso na prioridade, a consequência vem naturalmente. Eu lembro aqui do conceito da Ivete Sangalo. Ela diz assim, eu amo cantar e ainda me pagam para fazer isso. Eu achei isso demais. Então, eu na minha profissão, eu não vejo, é óbvio que eu gosto de dinheiro, é óbvio que eu preciso de dinheiro, mas a gente não pode ver o dinheiro como o primeiro objeto do teu agir. Ele vai ser uma consequência natural quando eu ver da minha ação a nobreza do contato, a minha função, a minha pequena capacidade, mas que tem a possibilidade de amenizar o sofrimento, ou de orientar, daquele ser. Isso é maravilhoso. Isso para mim, se não existisse as necessidades materiais, não precisa de dinheiro, não precisaria. Você está se satisfazendo em... Claro, a gente precisa comer, tem que pagar as contas, mas naturalmente isso vem. Então a prosperidade, eu vejo que ela é natural, ela é um fluxo natural quando você se abre para a vida, quando você abraça a vida, quando você aceita a vida, o fluxo da vida, quando você deixa de resistir às lições, quando você se autoconhece, quando você se vê como um ser divino e vê o outro como divino e vê o divino oculto por detrás da criação e de toda a sombra, tudo é dual, tudo tem luz ali atrás. Mesmo do barro, então, nós vemos o ouro refletindo. Na verdade, o ouro está dentro da terra, não é verdade? Está dentro do barro. É ali que cava uma mina, geralmente, claro, às vezes na água, mas o ouro está em outros lugares. Então, é uma alegoria disso que o brilho do ouro também está no cascalho. Bom, vamos encerrar? Pode ser, então. Faço convite. Então, agora no dia 21 é na terça-feira, né? Então a gente vai... Com chuva, sem chuva, com temporal, sem temporal, de qualquer maneira, com tufão, dia 21. Porque é o dia e o local perfeitos, né? Exatamente. Então são... Qualquer situação climática.
são únicos, então o local, né, a gente vai estar na fonte, com o local perfeito, o dia, como a Ivânia já explicou astrologicamente, né, toda a energia desse dia. A gente tem que ser muito grato, né, por estar tão perto disso e ter essa oportunidade. E aí fica então o convite, né, para todas as pessoas que quiserem vir. Todos são muito bem-vindos às 14 horas, então no dia 21 de abril, aqui no templo, né? Começa a primeira que o pessoal se reúne aqui, chegam aqui e daqui. A gente vai ter um momento aqui. O pessoal vai levar até o lugar, né? Até a fonte. Tá, então. Isso é aqui. Tá. Tá bom, então reforçando, né, o dia então da graça de René, o dia da prosperidade dourada, no dia 21 de abril, às 14 horas, aqui no templo nós vamos nos reunir e depois a gente vai se direcionando para a fonte. Então é isso, acho que a gente dá por encerrado, foi um prazer, amei o assunto, a companhia. E quem tiver qualquer dúvida a respeito do próprio dia 21 ou do tema da live ou sugestões para próximos temas, também pode deixar nos comentários para a gente.